Fala galera, vem comigo que eu vou trazer para vocês aqui mais uma vez um viés muito interessante onde a gente operou novamente contra o varejo e cravamos a movimentação do Nasdaq. Então a dica que eu já te dou é: siga o fluxo. Só de você seguir o movimento, você já vai ter um resultado melhor do que 90% das pessoas. Então olha só, pessoal, aqui no gráfico do Nasdaq no dia de hoje, vocês conseguem observar o seguinte: o preço ele havia caído bastante. Ele havia caído, ó, no dia de ontem, praticamente o dia todo. Então, qual que é o pensamento de 90% das pessoas, galera? A mesma coisa que eu trouxe no último vídeo. O preço ele tem que corrigir. O preço ele tem que fazer o pullback dessa movimentação aqui de baixa. Só que esse é o pensamento convencional. A expectativa do preço é o quê? Que continue caindo. Por quê? Porque o movimento está de queda, certo? Então, quando você observa essa movimentação através de uma leitura HTF, eu identifiquei que exatamente aqui nesse ponto a gente tinha o mercado trabalhando com esse objetivo aqui na macro, né? Então, quando a gente vem aqui trabalhar com esse movimento do dia, né, vocês conseguem ver que o preço ele tinha retirado a liquidez desse topo, mitigado esse pavio aqui de trás, é uma marca como F, como vocês já sabem, e já havia feito aqui para mim a movimentação do fim do pullback, tá? Então aqui ele acabou de realizar o choque de fluxo, que a gente chama. A partir do momento que ele realiza esse choque de fluxo, agora a gente está trabalhando com movimentação de queda. Qual a movimentação? Esse topo, tá? Para esse fundo. Logo, eu já entendo que boa parte dos operadores estão buscando pelo movimento vendedor. Por quê? Porque quando o preço ele passou desse topo aqui, pessoal, ele realizou o que ali para a grande maioria? O choque. Então, se ele realizou o choque do movimento, o que que o varejo vai fazer nesse ponto, galera? Quando o mercado retorna nessa demanda? Vai comprar. Porque esse é o pensamento convencional, né? Enquanto eles estavam comprando, eu estava vendendo. Por quê? Porque o fluxo do movimento, o fluxo do dia, está de baixa. Então eu quero seguir essa movimentação, certo? Então, a partir do momento que eu identifiquei que o fluxo está de queda, que eu tenho aqui um objetivo HTF para o preço buscar, que o mercado ele está seguindo essa série de mitigações, o que que eu fui buscar agora? Aonde que está o meu order flow? Então, exatamente aqui nesse ponto, pessoal, vocês conseguem ver que o mercado ele restabeleceu o único order flow que estava em aberto e realizou novamente um choque de fluxo. Aonde? Exatamente quando perdeu esse fundo. Tudo analisado pelo gráfico de 15 minutos, certo? Então, quando ele realizou esse choque de fluxo, agora ele alinhou, né, o fluxo com a estrutura para queda, né? Então, agora a gente tem uma segunda movimentação confirmando aí o meu viés de baixa, que agora é esse topo para esse fundo. Logo, eu quero saber o quê? Qual que é o order flow que o mercado pode retornar. Então, ele vem seguindo nessa série de mitigações e exatamente aqui, ó, vocês conseguem ver nessa região que o preço voltou para fechar essa ineficiência. Então, eu peguei e marquei aqui essa minha zona de POI, essa minha zona de order flow. E se vocês sobem o fractal agora para o gráfico de uma hora, vocês vão ver um cenário muito interessante aqui, ó. No gráfico de uma hora, o preço ele já estava chamando os compradores. Olha só o padrão de candle aqui, pessoal. Olha o candle de ignição. Isso aqui significa que tem compradores, tem gente defendendo o fundo, então tem stop. Se tem gente defendendo o fundo, tem liquidez. E quando o mercado testa novamente a região, pessoal, olha só o outro candle positivo, candle gatilho ali, né, que a galera fala. Então olha como chama os operadores, olha como enche de liquidez nos fundos. Mas eu sei que a expectativa é queda, então eu opero contra esse movimento. Então, aqui no gráfico de 15 minutos, quando eu marquei o meu order flow, estava marcado exatamente nesse ponto, eu caí o time, né? Lá no gráfico de um minuto, de 5 de um minuto, vocês conseguem ver que exatamente aqui eu tinha minha movimentação do um minuto, ó, porque lá no time menor já havia o preço retirado liquidez, quebrado aqui esse um minuto e realizado o choque aqui quando ele passasse desse topo. Então você teria basicamente o choque, né? Possível choque por varejo aqui em cima, choque. Você teria o mercado alinhando aqui no LTF, quando ele passou esse topinho, e aqui, se ele passa desse um minuto de queda, ele ia confirmar ainda mais um movimento vendedor, um movimento comprador, né? E basicamente isso é o varejo, esse é o pensamento do varejo. Eu quero fazer o quê? Vender. E foi exatamente o que eu fiz, tudo gravado com antecedência, na sala ao vivo, eu e meu tio, onde a gente botou a nossa ordem de venda exatamente acima desses stops, com o nosso stop loss posicionado aonde? Acima desse topo, exatamente acima desse topinho. E o nosso alvo, lá na quebra, né, desse fundo, na captura de toda essa liquidez.
e conseguimos surfar esse movimento contra a maioria, né? Onde o mercado ele vem se desenvolvendo, executa a nossa operação de venda e acaba capturando todos os stop loss que está aí no fundo, onde finalizei o meu dia com apenas um clique e 100% de acerto. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.